Boa noite. Hoje, dia 10 de agosto de 2026, às 20 horas, declara aberta a sessão ordinária no 2291. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária número 2290 de 2026. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2026, às 8 horas e 5 minutos, na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, reuniram-se os vereadores Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Irineu Dias de Paula, Ismael Garcia de Andrade, Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William T. Adorno. Sob o presidente da vereadora Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro, é secretariada pela vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim. Verificado o livro de presença, constatou-se a presença dos vereadores acima nominados e a ausência justificada dos vereadores Hélito Augusto Parazzi Castiglione e Júlio Henrique Vieira Macedo, tendo sido informado que, quanto a este último, que se encontrava no velório do avô de sua esposa, havendo número legal. A senhora presidente declarou aberta a sessão ordinária número 2290 de 2026, convidando os presentes para a oração do Pai Nosso. Em seguida, para 1 minuto de silêncio em respeito às famílias enlutadas mencionadas na abertura. Procedeu-se à leitura da ata da sessão ordinária número 2289 de 2026 e das atas da sessão extraordinária número 817, 818, 819, 820 e 821 de 2026, aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, passou-se o expediente do dia, no qual foram lidos e apresentados os projetos de resolução número 01 de 2026, que institui a governança interna do Programa da Avaliação de Contas do Poder Legislativo e Municipal, PROLERJ, no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema, número 2 de 2026, que regulamenta o acesso à informação, institui o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, e disciplina a transparência ativa no âmbito da Câmara, número 3 de 2026, que institui a ouvidoria e disciplina o tratamento das manifestações dos usuários e a participação social no âmbito da Câmara. Foram igualmente lidos o parecer número 25 de 2026 da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao processo de prestação de contas do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro de 2024. O projeto de decreto legislativo número 1 de 2026, que dispõe sobre as referidas contas, o ofício número 71 de 2026 da Comissão de Finanças e Orçamento e os ofícios número 124, 123 e 125 de 2026 do Poder Executivo, em respostas respectivamente aos requerimentos número 17, 18 e 19 de 2026. Registrou-se ainda a apresentação das alegações finais do gestor responsável pelas contas do exercício de 2024. Em seguida, passou-se aos vereadores inscritos. O vereador Irineu Gago solicitou a expedição de ofício de pesar às famílias de José Antônio de Oliveira, conhecido como Zé Mandarim, de Pedro Pinheiro e de José Benedito de Jesus. Relatou a viagem a Curitiba com o prefeito Gilberto Castiglione com tratativas junto à Coapar envolvendo 10 moradias a custo zero e outras 40 unidades
habitacionais e informou que, em visita ao DR, recebeu notícias de previsão de licitação em 30 de setembro da obra da ponte entre Guaporema e Mirador. A senhora presidente transmitiu temporariamente a condução aos trabalhos ao vice-presidente, vereador William Dorne, para fazer o uso da palavra. Em sua manifestação, a vereadora Silmara Pouzin justificou a ausência do Júlio Henrique, aderiu aos ofícios de pesar solicitados por Irineu Gago, prestou informações sobre o andamento das moradias a custo zero e solicitou ofício de congratulação à direção, coordenação e demais envolvidos do CEMEI pela realização de roda de conversa sobre infância, inclusão à saúde mental e solicitou ofício de agradecimentos à enfermeira, a ex-vereadora Sueli de Fátima Barranco Canaverne, pelos 34 anos de trabalho prestado ao município. Concluída a manifestação, a presidência retornou a titular, na ordem do dia, quanto ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2026, relativo às contas do Poder Executivo Municipal referentes ao exercício financeiro de 2024, a presidência encaminhou a matéria que permanecerá por 3 sessões ordinárias na pauta da ordem do dia, a começar pela sessão seguinte, e distribuída às comissões competentes ao projeto de resolução número 123 de 2026 e o projeto de decreto legislativo número 1 de 2026. Não havendo matéria submetida à deliberação ou votação nessa sessão, encerrada a ordem do dia, passou-se a explicações pessoais. O vereador Irineu Gago sugeriu a formalização de moção em homenagem a Sueli de Fátima Barranco Pouzin pelos relevantes serviços prestados ao município. A senhora presidente transmitiu novamente a condução dos trabalhos ao vice-presidente, vereador William Dorne, para fazer uso da palavra. A vereadora Silmara Pouzin manifestou-se sobre o procedimento necessário à informação da moção e cobrou do Poder Executivo a revisão dos pedidos e requerimentos pendentes e a encaminhamento das respostas devidas, especialmente quanto à demanda relacionada às professoras. Concluída a manifestação, o vice-presidente devolveu a presidente titular. O vereador Irineu Gago voltou a usar a palavra para manifestar apoio às tratativas da presidência em favor da construção da nova sede da Câmara e do ginásio de esporte. A vereadora Fernanda Zolim prestou homenagem a Sueli de Fátima Barranco Pouzin por sua aposentadoria e trajetória profissional na área da saúde. E a vereadora Silmara Pouzin informou ter realizado tratativas em Curitiba, em busca de recursos para a construção da sede própria da Câmara Municipal e do ginásio de esporte. Mencionado a finalidade dessas estruturas para atendimentos da população e para atividades esportivas. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente, às 9h55, declarou encerrada a presente sessão, determinando a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. Coloco em discussão a ata. Uma correção a ser feita, o nome da ex-vereadora Sueli, está o nome errado, então será alterado na próxima ata. Coloco a mesma em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura.
Passo sessão para o expediente do dia e peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, assim como a leitura dos pareceres dos projetos de resolução 01, 02, 03 de 2026, de autoria da mesa diretiva. Câmara Municipal de Guaporema, Poder Legislativo, anexo, moção de aplauso. A Câmara Municipal de Guaporema, por deliberação de seu plenário, confere a Sueli de Fátima Barranco Canaver esta moção de aplauso em reconhecimento aos 34 anos de dedicação à enfermagem e à saúde da população de Guaporema e aos relevantes serviços prestados ao município, também no exercício do mandato de vereadora desta casa. Câmara Municipal de Guaporema, requerimento número 21 de 2026. Requer a aprovação e o encaminhamento de moção de aplauso a Sueli de Fátima Barranco Canaver pelos relevantes serviços prestados ao município. Senhora Presidente, Irineu Gago e Silmara Pouzin, investidos nos mandatos de vereador e vereadora desta Câmara Municipal de Guaporema, na forma regimental, submetem à deliberação do plenário o presente requerimento, para que, uma vez aprovado, seja encaminhada a Sueli de Fátima Barranco Canaver, enfermeira e ex-vereadora desta casa, a moção de aplauso anexa pelos relevantes serviços prestados ao município ao longo de 34 anos de dedicação à saúde e à população de Guaporema. Justificativa. Sueli de Fátima Barranco Canaver dedicou 34 anos à enfermagem e à saúde da população de Guaporema, trajetória marcada pelo cuidado, pela competência e pelo amor ao próximo. Além da atuação na área da saúde, integrou esta Casa Legislativa no exercício do mandato de vereadora. Por esta contribuição de relevante interesse público, face a merecedora do reconhecimento formal desta Câmara. Nestes termos, pede deferimento. Guaporema, 10 de agosto de 2026. Irineu Gago, vereador. Silmara Pouzin, vereadora. Sala das Comissões. Comissão número 1, Justiça e Redação, Projeto de Resolução 01 de 2026, Parecer número 33 de 2026, Iniciativa do Legislativo Municipal. Relatório. Trata-se de análise do projeto de resolução número 1 de 2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Guaporema, que institui a governança interna do Programa de Avaliação de Contas do Poder Legislativo Municipal PROLEGES, no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. A proposição tem por finalidade organizar, no âmbito interno da Câmara Municipal, a participação dos agentes legislativos, a prestação e conferência das respostas, a produção de evidências e a preservação dos registros encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O projeto estabelece regras de atuação para a mesa diretora, presidência da Câmara, vereadores, comissões permanentes, coordenador do PROLEGES, substituto, auxiliar da coordenação e demais agentes que detenham informações ou documentos necessários às respostas. Consta ainda que a proposição não cria órgão, cargo, função de confiança, vantagem remuneratória, atribuição técnica privativa ou sanção autônoma, limitando-se a disciplinar providências administrativas internas necessárias ao atendimento das orientações do PROLEGES. Voto do relator. Foi analisado o presente projeto de resolução número 01 de 2026, apresentado pela mesa diretora juntamente com a respectiva justificativa escrita. Não há informação que exista proposição que guarde identidade ou semelhança em trâmite, estando a matéria em conformidade com os artigos 111 e 154, inciso 1º, do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, não há vício insanável de técnica legislativa que possa causar óbice à sua tramitação. A Comissão de Justiça e Redação é competente para apreciar a presente matéria nos termos do artigo 54, inciso 1º do Regimento Interno, que lhe atribui a competência para manifestar-se sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todas as proposições sujeitas à deliberação da Câmara ou de suas comissões para efeito de admissibilidade de tramitação. Além disso, por envolver a organização administrativa interna da Câmara Municipal, a matéria também se insere na competência prevista no artigo 54, inciso 2º, a linha A do Regimento Interno, que contribui à Comissão de Justiça e Redação e à análise de mérito das proposições relacionadas à organização administrativa da Câmara.
A matéria insere-se na competência municipal, especialmente na esfera de auto-organização administrativa do Poder Legislativo Municipal. A Constituição Federal, em seu artigo 30, incisos 1 e 2, atribui aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O artigo 31 da Constituição Federal também prevê que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, com auxílio dos tribunais de contas. No plano local, a Lei Orgânica do município de Guaporema reconhece em seu artigo 6º, caput, a existência dos poderes legislativo e executivo como independentes e harmônicos entre si, vedando no parágrafo 3º do mesmo artigo a delegação indevida de atribuições entre os poderes. Ainda, o artigo 7º, incisos 1 e 2 da Lei Orgânica, atribui ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A Lei Orgânica também atribui à mesa da Câmara Municipal competência para propor projetos de decreto legislativo e de resolução, nos termos do artigo 27, inciso 8º, bem como confere privativamente à Câmara Municipal a competência para elaborar seu regimento interno e propor sobre sua organização, funcionamento e segurança, conforme artigos 29, incisos 1 e 2 e 3. No mesmo sentido, o Regimento Interno dispõe, em seu artigo 3º, que a Câmara Municipal exerce funções legislativas de fiscalização financeira e orçamentária, de controle e assessoramento dos atos do Executivo, bem como prática atos de administração interna. Ainda, o artigo 107, incisos 2 e 3 do Regimento Interno prevê competir privativamente à Câmara elaborar seu regimento interno e dispor sobre sua organização, funcionamento e segurança, reforçando a competência interna do Poder Legislativo para disciplinar a matéria. Desse modo, por tratar de governança administrativa interna, organização documental, fluxo de informações, preservação de evidências e preparação institucional para atendimento às obrigações perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a proposição versa sobre matéria interna da Câmara Municipal. A iniciativa também está adequada, pois o projeto trata de matéria de organização administrativa interna da Câmara Municipal, sendo compatível com a atuação da mesa diretora. A Lei Orgânica, em seu artigo 27, inciso 8º, atribui à mesa da Câmara competência para propor projetos de decreto legislativo e de resolução. No mesmo sentido, no artigo 36 do Regimento Interno, estabelece que incumbe à mesa a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, enquanto o artigo 37, inciso 9 do mesmo diploma, prevê expressamente a competência da mesa para propor projetos de decreto legislativo e de resolução. A espécie normativa escolhida é adequada. O projeto de resolução é instrumento próprio para disciplinar matéria administrativa interna da Câmara Municipal, especialmente quando não há necessidade de sanção do chefe do Poder Executivo. Neste sentido, o artigo 49, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Guaporema prevê que as resoluções se destinam a regular matéria administrativa interna da própria Casa Legislativa. O regimento interno, por sua vez, inclui o projeto de resolução entre as proposições do processo legislativo municipal, conforme o artigo 110, inciso 2, a linha C. Além disso, o artigo 37, inciso 9 do regimento interno, reforça a legitimidade da mesa para propor projetos de decreto legislativo e de resolução. Assim, por tratar de governança interna organizacional documental, fluxo de informações, preservação de evidências e preparação institucional da Câmara Municipal perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, não se verifica vício quanto à espécie normativa adotada. Quanto ao rito, deverão ser observadas as normas regimentais aplicáveis aos projetos de resolução. Nos termos do artigo 154, incisos 1 e 2 do Regimento Interno, antes da distribuição, deverá ser verificada a existência de proposição com identidade ou semelhança já em trâmite, bem como deverá ser realizada remessa às comissões competentes, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação.
Quanto à apreciação em plenário, o artigo 158, inciso 1, a linha B do Regimento Interno, prevê que os projetos de resolução se submetam a 2 turnos de discussão e votação, observando-se um interstício mínimo de 24 horas previsto no artigo 160 do mesmo regimento. As deliberações deverão observar ainda o quórum regimental aplicável, especialmente a regra geral de maioria simples presente e de maioria absoluta dos membros, ressalvadas as hipóteses específicas previstas no regimento interno. No mérito jurídico, a proposição não apresenta vício material evidente. O projeto busca organizar internamente a Câmara Municipal para o atendimento das normas e orientações do Proleges, estabelecendo deveres de organização, conferência, rastreabilidade, preservação documental e atuação de cada participante nos limites de suas atribuições. A proposição observa os princípios da legalidade, publicidade, eficiência, moralidade administrativa e transparência ao disciplinar mecanismos internos de controle, comprovação e preservação das informações encaminhadas ao Tribunal de Contas. Também se mostra adequada a previsão de que a governança do Proleges não cria novas competências, prerrogativas, obrigações funcionais ou sanções, além daquelas já previstas no ordenamento jurídico. A redação do projeto preserva a lei orgânica e o regimento interno, não alterando competências, quórums, prazos, fases do processo legislativo ou prerrogativas dos órgãos e agentes da Câmara. Quanto à participação dos vereadores e das comissões permanentes, a proposição deve ser interpretada como dever de colaboração administrativa e probatória, limitado aos atos efetivamente praticados e às informações realmente existentes, sem criação de sanção autônoma ou limitação indevida ao mandato parlamentar. A proposição não cria cargo, emprego, função de confiança, gratificação, vantagem remuneratória ou órgão novo. Conforme consta da justificativa, a proposta foi dimensionada para a Câmara de pequeno porte e limita-se a organizar o cumprimento de obrigações já decorrentes do Proleges. Assim, em princípio, não há impacto orçamentário financeiro direto que impeça a tramitação. Eventuais despesas futuras com capacitações, sistemas, consultorias, serviços ou outras medidas administrativas deverão observar a legislação orçamentária, financeira, de licitações e contratos, bem como a existência de dotação própria. Diante do exposto, considerando a regularidade da competência legislativa, com fundamento nos artigos 6º, 7º, 27, 9º, 29, 2, 3 e 49, 3 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos artigos 3º, 37, 36, 37, 8º, 54, 107, 2 e 3, 110, 2, C, 154, 158, 1, B e 160 do Regimento Interno, vota pela admissibilidade, constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regular tramitação do projeto de resolução número 01 de 2026. Parecer da Comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de resolução número 1 de 2026. O relator Irineu Dias de Paula votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais acompanharam o voto pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, 10 de agosto de 2026. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Sala das Comissões. Comissão número 1, Justiça e Redação. Projeto de Resolução número 2 de 2026. Parecer número 34 de 2026. Iniciativa do Legislativo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de resolução número 2 de 2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Guaporema, cuja finalidade é regulamentar o acesso à informação, instituir o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, e disciplinar a transparência ativa no âmbito do Poder Legislativo Municipal.
Nos termos do artigo 1º da proposição, a resolução regulamenta o acesso à informação, o SIC, e a transparência ativa no âmbito da Câmara Municipal. O artigo 2º estabelece que a aplicação da norma observará a publicidade como regra, o sigilo como exceção e a linguagem clara, a acessibilidade e a proteção dos dados pessoais e o fornecimento de informação íntegra, autêntica e atualizada. O artigo 3º do projeto institui o SIC como serviço administrativo da Câmara, sem criação de unidade autônoma, cargo, função remunerada ou comissão. O artigo 4º dispõe que o presidente designará por portaria responsável titular e substituto para o SIC, podendo a designação recair sobre servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, desde que as atribuições legais do cargo sejam compatíveis, sem alteração de atribuições legais e sem pagamento de vantagem. O projeto ainda disciplina o fluxo de pedidos de informação, os prazos de resposta, as hipóteses de restrição de acesso, os recursos administrativos, a transparência ativa, o relatório anual e a possibilidade de adesão ao módulo de acesso à informação da plataforma Fala BR. A justificativa informa que a proposta busca atender à Lei Federal nº 2.527 de 2011, bem como aos itens 22.692 e 22.705 da Nota Técnica nº 38 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ressaltando que a proposição foi dimensionada para uma Câmara de pequeno porte e não cria unidade autônoma, cargo, função remunerada ou comissão. Voto do relator. Foi analisado o presente projeto de resolução número 2 de 2026, apresentado pela mesa diretora, juntamente com a respectiva justificativa escrita. Não há informação de que exista proposição que guarde identidade ou semelhança em trâmite, estando a matéria em conformidade com os artigos 111 e 154, inciso 1 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, não há vício insanável de técnica legislativa que possa causar óbice à sua tramitação. A Constituição Federal, em seu artigo 30, incisos 1 e 2, confere aos municípios competências para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No âmbito local, a Lei Orgânica do Município de Guaporema, em seu artigo 7º, inciso 1 e 2, reproduz essa competência municipal ao prever que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Além disso, a Lei Orgânica, no artigo 6º, reconhece a existência dos poderes legislativo e executivo em nível municipal, independentes e harmônicos entre si, vedando em seu parágrafo 3º a delegação indevida de atribuições entre os poderes. A matéria tratada no projeto de resolução número 2 de 2026 diz respeito à organização administrativa interna da Câmara Municipal, ao funcionamento do SIC e à transparência ativa do Poder Legislativo. Nesse ponto, a Lei Orgânica, em seu artigo 29, incisos 1, 2 e 3, atribui privativamente à Câmara Municipal competência para eleger sua mesa e comissões, elaborar seu regimento interno e dispor sobre sua organização, funcionamento e segurança. O regimento interno, por sua vez, em seu artigo 121, estabelece que os projetos de resolução e decretos legislativos objetivam regular matérias de competência privativa da Câmara e matérias de caráter político, processual, legislativo ou administrativo. Assim, a regulamentação do acesso à informação e da transparência ativa no âmbito interno da Câmara enquadra-se na competência legislativa municipal e na competência privativa do Poder Legislativo Municipal, para disciplinar sua organização e seus serviços administrativos. A iniciativa da proposição é regular. Conforme a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 27, inciso 8º, compete à mesa da Câmara propor projetos de decreto legislativo e de resolução. O mesmo diploma, em seu artigo 28, incisos 2, 3, 5 e 6, atribui ao presidente da Câmara competência para dirigir, executar e disciplinar os trabalhos da Câmara, interpretar, cumprir e fazer cumprir o regimento interno, instituir as resoluções e decretos legislativos aprovados e fazer publicar os atos por ele promulgados. O regimento interno, em seu artigo 36, dispõe que incumbe à mesa a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. O artigo 37, inciso 8º,
do mesmo regimento, confere à mesa a competência para propor projetos de decreto legislativo e de resolução. Quanto à espécie normativa, a Lei Orgânica, no seu artigo 39, inciso 3º, prevê que o processo legislativo compreende a elaboração de resoluções para regular matéria administrativa interna da própria Casa. No mesmo sentido, o regimento interno, em seus artigos 121, 122 e 123, estabelece que os projetos de resolução destinam-se a regular matérias da competência privativa da Câmara, aplicando-lhes, no que couber, as disposições relativas aos projetos de lei, sendo as resoluções promulgadas pelo presidente da Câmara e assinadas também pelo primeiro secretário. A proposição não cria obrigações para o Poder Executivo, não disciplina a estrutura administrativa da Prefeitura, não altera regime jurídico de servidores do Executivo e não invade as matérias de iniciativa privativa do Prefeito. Portanto, a iniciativa da mesa diretora e a espécie normativa, projetos de resolução, mostram-se adequadas. A proposição é materialmente compatível com a Constituição Federal e com a legislação federal aplicável. A Constituição Federal assegura em seu artigo 5º, inciso 33, o direito de todos receberem dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além disso, o artigo 37, caput, da Constituição Federal, impõe à administração pública direta e indireta de todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal, prevê que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre os atos de governo, observando o disposto no artigo 5º, incisos 10º e 33. A Lei Orgânica Municipal, em harmonia com a Constituição Federal, prevê no artigo 83, caput, que a administração pública municipal deve obedecer os princípios da legalidade, transparência, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência e motivação. O artigo 83, parágrafo 4º, inciso 2º, assegura o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o artigo 5º, inciso 10º e 33 da Constituição Federal. O artigo 83, parágrafo 8º, dispõe que a sonegação e o fornecimento incompleto ou incorreto e a demora na prestação de informações públicas importam em responsabilidade punível na forma da lei. O projeto de resolução número 2 de 2026 está em consonância com tais comandos, pois estabelece a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Disciplina o SIC, prevê canais de atendimento, fixa fluxo interno, assegura prazos de resposta, regula a transparência ativa e resguarda dados impessoais e informações de acesso restrito. A Lei Federal número 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, prevê em seu artigo 9º que o acesso a informações públicas está assegurado mediante a criação de serviços de informações ao cidadão, cabendo a esse serviço orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos e protocolizar os pedidos de acesso à informação. O projeto observa esse comando ao instituir o SIC, no artigo 3º, e ao definir, no artigo 5º, as competências do responsável pelo serviço, inclusive controlar prazos, solicitar informações das unidades competentes, consolidar respostas, proteger dados pessoais, instruir recursos e acompanhar a transparência ativa. A Lei Federal número 12.527 de 2011, em seu artigo 10º, admite que qualquer interessado apresente pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades públicas por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter identificação do requerente e especificação da informação requerida, sendo vedadas as exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação. O projeto reproduz esse parâmetro
no seu artigo 7º, ao prever que o pedido conterá a identificação do requerente, meio para recebimento da resposta e especificação da informação pretendida, sem exigência dos motivos da solicitação ou de dados que inviabilizem o acesso. A Lei Federal nº 12.527 de 2011, em seu artigo 11, prevê o acesso imediato à informação disponível e, quando isso não for possível, resposta em prazo não superior a 20 dias, prorrogável por mais 10 dias mediante justificativa expressa. O projeto está compatível com esse regime, pois em seu artigo 9º dispõe que, não sendo possível o acesso imediato, a resposta será prestada em até 20 dias, prorrogáveis por até 10 dias mediante justificativa expressa comunicada antes do vencimento. A Lei Federal nº 12.527 de 2011, em seu artigo 12, estabelece que o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, ressalvada a cobrança do custo de reprodução, com isenção para quem não puder suportar o custo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. O projeto observa essa diretriz no seu artigo 11, ao prever gratuidade do serviço de busca e fornecimento, com ressalva do custo de reprodução e isenção para quem declarar impossibilidade de suportá-lo. No tocante às restrições de acesso, o artigo 13 do projeto estabelece que o acesso somente será restringido nas hipóteses previstas na Constituição ou em lei, prevendo ainda o acesso parcial quando não houver apenas parte protegida no documento. O artigo 14º disciplina a eventual classificação de informação quanto ao grau de sigilo, com decisão motivada do presidente e prévia análise jurídica. Quanto à proteção de dados pessoais, o projeto expressamente menciona a observância da Lei Federal nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especialmente nos artigos 13, parágrafo 2, a LGPD, em seu artigo 23, determina que o tratamento de dados pessoais pelo poder público deve atender à finalidade pública, ao interesse público e à execução das competências legais ou atribuições legais do serviço público. O parágrafo 3º do mesmo artigo, ressalva que os prazos e procedimentos relacionados a direitos perante o poder público observarão legislação específica, especialmente a Lei de Acesso à Informação. Ainda, sob o aspecto material, o projeto harmoniza publicidade, transparência, proteção de dados pessoais e hipóteses legais de sigilo. Quanto ao rito, deverão ser observadas as normas regimentais aplicáveis aos projetos de resolução, nos termos do artigo 154, inciso 1 e 2 do Regimento Interno. Antes da distribuição, deverá ser verificada a existência de proposição com identidade ou semelhança já em trâmite, bem como deverá ser realizada a remessa às comissões competentes, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação. Quanto à apreciação em plenário, o artigo 158, inciso 1, a linha B do Regimento Interno, prevê que os projetos de resolução se submetam a 2 turnos de discussão e votação, observando-se o interstício mínimo de 24 horas previsto no artigo 160 do mesmo regimento. As deliberações deverão observar ainda o quórum regimental aplicável, e especialmente a regra geral de maioria simples perante a maioria absoluta dos membros, ressalvadas hipóteses específicas previstas no regimento interno. No mérito jurídico, a proposição não apresenta vício material evidente. O projeto, em sua redação atual, não cria cargo, emprego público, função remunerada, comissão, gratificação ou unidade administrativa autônoma. Essa informação consta expressamente no artigo 3º da proposição e é reforçada na justificativa. A Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige estimativa de impacto orçamentário financeiro e declaração de adequação orçamentária quando houver criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. No caso, não se verifica no texto atual aumento direto e obrigatório de despesa pública, razão pela qual não se exige estimativa de impacto orçamentário financeiro como condição de admissibilidade. Ressalva-se que a eventual futura contratação de sistema, aquisição de solução tecnológica paga, criação de gratificação ou ampliação de despesa permanente deverá observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320, de 1964 e a legislação orçamentária aplicável. Diante do exposto, no âmbito de competência desta Comissão de Justiça e Redação, voto pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação
aplicação da técnica legislativa do Poder de Resolução número 2 de 2026. O projeto está compatível com a Lei Federal número 12.527 de 2011 e com a Lei Federal número 13.709 de 2018. Assim, manifesto-me pela emissão de parecer favorável à regular tramitação da proposição. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de resolução número 2 de 2026. O relator Irineu Dias de Paula votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Squerzolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais acompanharam o voto pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer. Guaporema, 10 de agosto de 2026. Fernando Vitória Squerzolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Sala das Comissões. Comissão número 1, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 3 de 2026. Parecer número 35 de 2026. Iniciativa do Legislativo Municipal. Relatório. Vem a análise desta Comissão de Justiça e Redação o projeto de resolução número 3 de 2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Guaporema, que institui a ouvidoria e disciplina o tratamento das manifestações dos usuários e a participação social no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. A proposição tem por finalidade criar, no âmbito interno do Poder Legislativo Municipal, serviço de ouvidoria destinado ao recebimento, registro, classificação, análise, encaminhamento e resposta de manifestações apresentadas por usuários, compreendendo reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações. O projeto também disciplina a organização da ouvidoria, a designação de responsável titular e substituto por portaria da presidência, a proteção de identidade e dos dados pessoais dos manifestantes, a carta de serviço ao usuário e a avaliação dos serviços, o conselho de usuários e o relatório anual de gestão. Voto do relator. Foi analisado o presente projeto de resolução número 2 de 2026, apresentado pela mesa diretora, juntamente com a respectiva justificativa escrita. Não há informação de que exista proposição que guarde identidade ou semelhança em trâmite, estando a matéria em conformidade com os artigos 111 e 154, inciso 1 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, não há vício insanável de técnica legislativa que possa causar óbice à sua tramitação. Nos termos do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaporema, compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todas as proposições sujeitas à deliberação da Câmara ou de suas comissões, para efeito de admissibilidade e tramitação. O mesmo artigo 54, inciso 2, a linha A do Regimento Interno, prevê que a comissão também deve pronunciar-se sobre o mérito das proposições relativas à organização administrativa da Câmara e da Prefeitura, sendo obrigatória sua audiência em todos os processos que tramitam pela Câmara, salvo as matérias que dependam apenas de decisão do presidente. Assim, é regular a análise da presente proposição por esta comissão. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 29 que o município rege-se por lei orgânica, observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição do respectivo Estado. Também dispõe no artigo 30, incisos 1 e 2, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No plano local, a lei municipal, a lei orgânica do município de Guaporema, em seu artigo 29, inciso 3º, atribui privativamente à Câmara Municipal competência para dispor sobre sua organização, funcionamento e segurança. O mesmo dispositivo, em seu inciso 4º, trata da competência da Câmara para dispor sobre cargos, empregos e funções de seus serviços.
O regimento interno, por sua vez, prevê no artigo 3º que a Câmara Municipal tem função legislativa e exerce atribuições de fiscalização financeira e orçamentária, controle e assessoramento dos atos do Executivo, bem como prática de atos de administração interna. Ainda, o regimento interno reconhece a função administrativa da Câmara, inclusive mediante a competência de proceder à sua estruturação organizacional, a organização de seu quadro de pessoal e de seus serviços. Desse modo, como a proposição trata da criação e regulamentação de serviço interno de ouvidoria no âmbito da Câmara Municipal, a matéria está inserida na autonomia administrativa do Poder Legislativo e na competência privativa da Câmara Municipal. Já a iniciativa é regular. A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 27, inciso 8º, dispõe competir à mesa da Câmara de propor projetos de decreto legislativo e de resolução. No mesmo sentido, o regimento interno, em seu artigo 37, inciso 8º, estabelece que compete à Câmara propor projetos de decreto legislativo e de resolução. No caso, o projeto de resolução número 3 de 2026 está subscrito pelo presidente, vice-presidente, primeira secretária e segundo secretário, caracterizando iniciativa da mesa diretora. Não se verifica vício de iniciativa, pois a matéria não cria obrigação para o Poder Executivo, não altera a estrutura administrativa da Prefeitura, não cria cargos ou funções no Executivo e não dispõe sobre regime jurídico de servidores do Executivo. Além disso, a Lei Orgânica reserva ao prefeito a iniciativa de leis que versem sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta do Executivo, servidores públicos do Executivo e criação, estruturação e atribuição de secretarias, departamentos e órgãos da administração pública municipal. Tais hipóteses não se verificam na proposição em exame. Com relação à espécie normativa escolhida, é adequada. O artigo 49, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, prevê que o processo legislativo compreende a elaboração de resoluções para regular matéria administrativa interna da própria Casa. O regimento interno, no seu artigo 110, inciso 2, a linha C, inclui os projetos de resolução entre as proposições do processo legislativo. Além disso, o artigo 121 do Regimento Interno estabelece que os projetos de resolução e decretos legislativos objetivam regular matérias da competência privativa da Câmara e as de caráter político, processual, legislativo ou administrativo. O artigo 122 determina a aplicação no que couber das disposições relativas aos projetos de lei. O artigo 123 dispõe que as resoluções e decretos legislativos serão promulgados pelo presidente da Câmara e assinados pelo primeiro secretário. O artigo 124 prevê que as resoluções e decretos legislativos aprovados e promulgados nos termos regimentais têm eficácia de lei ordinária. Portanto, por se tratar de matéria administrativa interna do Poder Legislativo Municipal, a forma de projeto de resolução é juridicamente correta. O artigo 109 do Regimento Interno define proposições como as matérias sujeitas à apreciação da Câmara e de suas comissões. O artigo 110, inciso 2, a linha C, inclui o projeto de resolução como proposição do processo legislativo. O artigo 111 condiciona o recebimento da proposição à redação clara, à observância da técnica legislativa e à conformidade com a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Regimento Interno. Quanto à distribuição às comissões, o artigo 154, inciso 2 do Regimento Interno, determina que a remessa de proposição às comissões será feita por intermédio de órgãos da Diretoria-Geral da Câmara, iniciando-se sempre pela Comissão de Justiça e Redação. No tocante aos turnos de votação, o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal dispõe que as deliberações da Câmara serão tomadas mediante 2 discussões e 2 votações, com interstício mínimo de 24 horas. O artigo 48, caput, da Lei Orgânica exige a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara para discussão e votação de matéria constante na ordem do dia. Em harmonia com a Lei Orgânica, o artigo 158, inciso 1, a linha B do Regimento Interno, sujeita os projetos de resolução a 2 turnos de apreciação. O artigo 159 prevê que cada turno é constituído de discussão e votação. E o artigo 160 estabelece o interstício mínimo de 24 horas entre os turnos, ressalvadas as hipóteses de proposta de
emenda à lei orgânica. Assim, recomenda-se que a proposição observe o rito regimental de 2 turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de 24 horas. A proposição é materialmente compatível com os princípios da administração pública previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O projeto também se compatibiliza com a Lei Federal nº 13.460, de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. A referida lei prevê mecanismos como manifestações dos usuários, a atuação das ouvidorias, carta de serviços ao usuário, a avaliação dos serviços e conselhos de usuários. No texto do projeto de resolução número 3 de 2026, verifica-se previsão de recebimento de manifestações, encaminhamento e resposta conclusiva, proteção da identidade do manifestante, carta de serviços ao usuário, conselho de usuários, avaliação anual dos serviços e relatório anual de gestão, medidas compatíveis com a disciplina federal sobre o tema. Também a compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 2018, especialmente com o seu artigo 23, que permite o tratamento de dados pessoais pelo poder público para atendimento de finalidade pública, persecução do interesse público e execução de competências legais ou atribuições legais do serviço público. Nesse ponto, o projeto de resolução prevê em seu artigo 12 que o tratamento de dados pessoais pela ouvidoria observará a finalidade pública, a necessidade, a segurança e a restrição de acessos às pessoas que precisem conhecer a informação para exercer suas atribuições. Dessa forma, não se identifica vício de constitucionalidade material ou de legalidade. Sob o aspecto financeiro, o projeto de resolução dispõe expressamente no artigo 1º, parágrafo único, que a ouvidoria não constitui unidade administrativa autônoma e que sua instituição não cria cargo, função remunerada, comissão ou vantagem. O artigo 4º, parágrafo 4º do projeto, reforça que a designação do responsável pela ouvidoria não altera as atribuições legais do cargo ocupado, nem autoriza o pagamento de vantagem. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige estimativa de impacto orçamentário financeiro quando houver criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete no aumento de despesa. Como a proposição declara não criar cargo, função remunerada, comissão, vantagem ou unidade administrativa autônoma, não se verifica neste momento aumento direto de despesa que impeça sua tramitação. Ressalva-se apenas que a eventual contratação futura de sistema, serviço, capacitação onerosa, aquisição de equipamentos ou criação de gratificação deverá ser objeto de procedimento próprio com verificação de dotação orçamentária e observância da legislação financeira aplicável. É importante ressaltar que o artigo 4º do projeto prevê que o presidente designará por portaria responsável titular e substituto para as atividades da ouvidoria, podendo a designação recair sobre servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, desde que as atribuições legais do cargo sejam compatíveis. O parágrafo 1º do mesmo artigo exige verificação documentada da compatibilidade e inexistência de impedimento ou conflito de interesses. A previsão é juridicamente admissível, pois não cria cargo, função remunerada ou vantagem. Contudo, recomenda-se que a futura portaria de designação registre expressamente a compatibilidade entre as atribuições do cargo ocupado e as atividades de ouvidoria, especialmente se a designação recair sobre servidor comissionado, a fim de evitar questionamento por eventual desvio de função. Diante do exposto, no âmbito de competência desta Comissão de Justiça e Redação, voto pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação técnica legislativa do projeto de resolução número 3 de 2026. Parecer da Comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de resolução número 3 de 2026.
O relator, Irineu Dias de Paula, votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente Fernanda Vitória Siqueira Zolim e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais acompanharam o voto pela admissibilidade do projeto na forma dos artigos 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, 10 de agosto de 2026, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente, Irineu Dias de Paula, relator, Júlio Henrique Vieira Macedo, membro. Abra a palavra os inscritos. Vereador Júlio Henrique. Senhora presidente, os demais vereadores, vereadora, doutor Tiago, doutora Jaqueline, os que fazem aqui presente, os que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite aí. Venho aqui na tribuna hoje, quero agradecer a senhora presidente aí por ter justificado a minha falta na sessão passada e agradecer a senhora presidente e o vereador Irineu Gaga aí por ter feito ofício aí, nota pesar da família da minha esposa aí, pela perca do avô. Obrigado. Quero aqui também desejar um feliz Dia dos Pais que ocorreu na data de ontem, né, dia 9, e dizer que pai é uma palavra pequena que carrega um significado gigante aí, de muito sentimento e vivência aí aos seus filhos aí. E mais uma vez feliz Dia dos Pais aí, né? E para a mãe que é mãe e é pai também que faz o papel de pai. Parabéns. Quero aqui também mandar um ofício de agradecimento a todos os professores e funcionários da CEMEI que realizaram uma linda apresentação no Dia dos Pais, na quarta-feira, no dia 5. Todos os envolvidos aí estão de parabéns aí. Foi uma apresentação muito emocionante. Muito obrigado. E continue sempre assim, se dedicando pelos nossos pequenos aí. E eles arrasaram na apresentação que teve no dia 5. Em conversa com o presidente da Vila Rural, o senhor Amário, perguntei como que estavam as coisas por lá, e ele me relatou que eles estão precisando de uma reforma no barracão da Vila Rural lá, né, fazer alguns reparos lá, e também põe um sombrite na caixa d'água lá, de irrigação, desde quando fez, preparou as armações lá para poder colocar alguma coisa para cobrir ali a caixa ali, até hoje não foi colocado. Então, acho que um sombrite ou algo dá para pôr lá por segurança lá. De volta e meia, ele relatou que entra crianças lá dentro lá e corre o risco de afogamento aí, né? E logo em cima da caixa d'água passa uns fios trifásicos que corre risco aí, que é próximo à caixa d'água, ao ficar em pé na caixa d'água, o pedaço de pau, molecada ali, ao brincar ali, corre o risco ali. Então, tem um poste deitado lá no chão lá, eu acho que era para pôr ali, beirando a caixa d'água ali, até hoje não foi posto também, para poder estar erguendo mais aí, para não correr o risco de molecada brincando aí e tá resbalando aí nos fios aí. E esses fios precisa pôr aí alguma coisa para um separador, porque entre eles aí, dos 3 fios ali, porque ao ventar forte, acaba encostando no outro, dá culto, aí acaba desligando a chave e eles acabam ficando aí sem água aí. Aí, se puder estar vendo isso daí, o responsável, para pôr um separador ali, para estar evitando essas quedas aí na chave que dá para evitar os curtos aí. Era o que eu tinha. Muito obrigado. Vereador Irineu. Senhora presidente e demais pessoas, meu boa noite ao povo que nos acompanha pela rede social. Quero aqui também parabenizar pelo Dia dos Pais, que foram ontem, a todos os pais e também a mãe que faz o papel de pai. Senhora presidente, queria aqui ver se tem a possibilidade da senhora presidenta convocar, não, marcar uma conversa com o
prefeito, e assim, se a senhora permitir, se mais alguém faça parte dessa proposta, conversa com o prefeito, para se ter a possibilidade do aumento do vale alimentação para os nossos funcionários públicos do nosso município, a qual já foi solicitado aqui, mas tem que ver com o prefeito, porque se não me foge da minha memória, está hoje R$352. Então, se o mais baixo que for, eu creio que tem assim a possibilidade, não sei, mas isso é o prefeito juntamente com a equipe, para elevar no mínimo a R$450 e também um projeto junto com esse, que possa ser igual ao município, alguns municípios, até de cidade vizinha, que além do aumento do vale alimentação, e aí colocou o 13º vale de alimentação para todos os funcionários. Então eu creio assim, se Vossa Excelência puder assim, uma conversa com o prefeito e junto com a equipe para ver se tem essa possibilidade, sabendo que cada município tem uma realidade. Então, assim, eu creio que tem possibilidade sim. E ver também, senhora presidente, que já foi citado aqui no começo do mandato, a possibilidade de ter também a reposição salarial de alguns setores e de alguns funcionários. Por quê? Porque já tem funcionário que já está perto, já de fase de aposentado, e a regra não tem mais as letras. Então, para ver também essa possibilidade de fazer essa reposição salarial a todos os funcionários e setores, e assim. E também, senhora presidente, já teve nessa Casa de Leis as professoras, e ver que ponto que está aquilo do salário dela, que está defasado, segundo, né? E as pessoas que têm os seus avanços lá. Então, eu queria, se a senhora presidenta, sei assim, se tiver a possibilidade, uma reunião com o senhor prefeito, e assim conversar e levar essas reivindicações que não são nossas, e sim da população, e ver se tem a possibilidade de tirar do papel e colocar em ação. Era o que eu tinha para o momento. Vereadora Fernanda. Senhora presidente, nobres colegas, comunidade que nos assiste de forma remota, meu boa noite. Bom, hoje temos 2 assuntos sobre saúde. Sempre gosto de falar sobre saúde aqui na tribuna, e os 2 são de grande importância. O primeiro, acho que faltou da Secretaria de Saúde em divulgar mais, em mandar o convite aqui para nós na nossa Casa de Leis, para que nós pudéssemos fazer um anúncio às nossas mulheres, né? O que é? A carreta da mulher, que está ali no município de Indianópolis, aqui no nosso município vizinho, que eu tenho o privilégio de trabalhar também, que é uma carreta que traz dentro dela vários profissionais e disponibilizam diversos exames, tais como ultrassom de mama, ultrassom transvaginal, ultrassom de tireoide, preventivo e mamografia. O que Guaporema tem a ver com isso? Guaporema tem a ver que surgiu um post, né, acho que na Secretaria de Saúde, né, das profissionais que trabalham aqui no nosso município, sobre o convite às mulheres que, no dia
nos dias específicos que eu vou citar aqui, sairá uma van daqui do município de Guaporema, para que essas mulheres que necessitam fazer exame de mamografia possam estar indo até o município vizinho para realizar o seu exame. Um exame de grande importância, inclusive. Então, o post que eu citei é este aqui, ó, que não foi divulgado como deveria ser divulgado. Então, eu vou fazer a divulgação aqui na tribuna. Vou lê-lo. Convite. Atenção, mulheres. Cuidado que transforma vidas. Começa com você. Terá carreta de mamografia em Indianópolis e Guaporema irá participar dessa ação especial. A carreta realizará mamografias durante os dias 11, 12 e 14 de agosto. Será disponibilizada uma van para transporte até a carreta. As mulheres devem vir até a unidade de saúde até o dia 12/8 para realizar o cadastro. Previna-se, cuide-se, ame-se. A prevenção é um ato de amor com você e com todos que te amam. Faça o primeiro cadastro e garanta seu exame. Cuidar de você é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Infelizmente, o dia de amanhã, as nossas mulheres de Guaporema, infelizmente já perderam, porque hoje é dia 10. Então, às vezes ainda dá tempo de correr até o posto de saúde e fazer o cadastro para conseguir participar nos dias 12 e 14 de agosto. Outra situação. Ônibus da saúde. Acho que só de falar esta palavra, muita gente já vai entender o que aconteceu. Uma revolta que gerou grande impacto aos nossos usuários da saúde nas últimas semanas. Então, chegou ao meu conhecimento uma situação que, sinceramente, precisa ser esclarecida. Um veículo destinado ao transporte de pacientes da saúde foi utilizado para buscar uma jovem que se desloca até a cidade vizinha para estudar e participar de treinamento esportivo. Eu quero deixar uma coisa clara. Não estou questionando o direito da jovem de estudar, de praticar seu esporte ou de buscar suas oportunidades. O que eu estou questionando é a postura do município e os critérios utilizados para permitir que um transporte público destinado à saúde seja utilizado desta maneira. O veículo em questão é o ônibus, estava cheio de pacientes que usufruem da saúde, que foram realizar exames, consultas, enfim. Às vezes até pessoas, infelizmente, doentes dentro desse ônibus, que tiveram que esperar, ficaram esperando esta jovem. Então eu pergunto ao executivo, quem autorizou? Com que base? Em qual regra? Quem fiscaliza? E por que esse transporte, que deveria estar a serviço dos pacientes, está sendo utilizado para outras finalidades? Por que o município se estende? Porque o município entende que esse tipo de transporte pode ser oferecido para uma pessoa estudar ou participar, seja lá de qualquer atividade. A gente precisa de transparência. Então, fica outro questionamento. Qualquer um pode utilizar esse transporte? Se eu quero fazer uma viagem lá em Cianorte, fazer compra, eu posso? Acho que não, né? Já aconteceram outros casos de que alunos precisaram do transporte da educação, o ônibus do Seu João, de vir de Rondon até Guaporema, e foi negado. Hoje em dia, até que consegue esse tipo de transporte, mas antes já foi negado diversas vezes. Então, o questionamento, como eu disse, não é a jovem, é sim ao município, porque não é certo. Como eu disse, às vezes as pessoas estão lá querendo vir para casa, não vendo a hora de chegar em casa. Muitos deles saem 6 horas da manhã, ou às vezes o ônibus chega aqui 1 hora da tarde. Imagina, ter que esperar 1 hora a mais, bem a hora a mais, não é legal. Então, fica esse o questionamento. E feliz Dia dos Pais a todos os pais, em especial ao meu papai. Enfim, não tem nem o que falar. É como o Julinho disse, uma palavra tão pequenininha, mas que tem um significado importantíssimo. E também aquelas mamães que são papais, parabéns. É o dia de vocês. Era o que eu tinha. Muito obrigada. Passa a presidência ao meu vice para fazer uso da palavra. Aceito, permito.
Boa noite a todos os vereadores, doutora Jaqueline, doutor Tiago, aos que se fazem presente e aos que nos assistem pela rede social. Hoje eu quero aproveitar essa sessão para falar de forma breve para vocês sobre algumas mudanças que estamos realizando nessa Câmara Municipal. Nosso objetivo é modernizar nossa Câmara, melhorar os serviços prestados à população e principalmente, aumentar a transparência e facilitar o acesso do cidadão às informações do Poder Legislativo. Uma das primeiras mudanças, medidas que estamos tendo, foi iniciar sobre a digitalização, que é a organização de toda a legislação do nosso município de Guaporema. Essa legislação está sendo disponibilizada no portal leges.org, conhecido anteriormente como Leis Municipais, uma plataforma utilizada por municípios de todo o Brasil. Com isso, qualquer cidadão poderá consultar as leis do nosso município pela internet, de maneira simples e organizada. Outra medida importante foi a celebração de um acordo com a cooperação técnica com o Senado Federal. Por meio desse acordo, a Câmara Municipal passa a ter acesso a ferramentas e serviços e capacitação oferecidos pelo Senado às casas legislativas de todo o país. E uma dessas mudanças é a adoção do domínio oficial do Poder Legislativo. A partir de agora, o endereço eletrônico oficial da Câmara Municipal passa a ser guaporema.pr.leg.br, tudo minúsculo. Outra forma estamos implantando é o SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, também oriundo de acordo com o Senado Federal. E com o SAPL, a população poderá acompanhar de forma muito mais transparente tudo aquilo que tramita por essa Casa de Leis. O cidadão poderá consultar os projetos apresentados, documentos relacionados, as movimentações, pareceres e demais etapas do processo legislativo. Na prática, será possível acompanhar pela internet o caminho percorrido por um projeto dentro da Câmara, desde a sua apresentação até a conclusão de sua tramitação. E é uma mudança importante para aproximar o Poder Legislativo à população e permitir que cada cidadão acompanhe mais de perto o trabalho realizado pelos vereadores. Também estamos avançando na estruturação dos serviços de acesso à informação e de ouvidoria da Câmara Municipal. As matérias que estamos apreciando nessa sessão fazem parte do processo de organização e modernização, permitindo que a Câmara avance na utilização de ferramentas destinadas ao recebimento de pedidos de acesso à informação, manifestações, reclamações, sugestões e denúncias. Todas essas mudanças fazem parte de um mesmo propósito: tornar a Câmara Municipal mais organizada, mais eficiente, mais transparente e mais próxima da população. E sabemos que esse trabalho não acontece de um dia para o outro. Algumas ferramentas ainda estão sendo implantadas e outras continuarão sendo aperfeiçoadas. Mas estamos construindo uma estrutura que ficará para o município, independente de quem esteja ocupando a presidência dessa Câmara ou exercendo o mandato de vereador. Modernizar a Câmara não é apenas trocar um site ou instalar um novo sistema. Facilitar o acesso à informação, a dar transparência ao processo legislativo e a permitir que a população acompanhe e participe cada vez mais do trabalho dessa Casa de Leis. E esse é o caminho que estamos buscando para a Câmara Municipal de Guaporema, sempre aprimorando, buscando cada vez mais melhorias para nossos pareceres, nossos entendimentos com as leis. Sobre o vereador Júlio Henrique falou sobre a necessidade pessoal da Vila Rural, acho que com certeza isso daí teria que ser feito de imediato, não se pode ficar brincando. Além do mais, quando começa a temporada e calor, tem dias bem quentes e a criançada procura água onde torne um local de perigo, né? Ainda mais passando alta tensão em cima. Conforme a brincadeira, um pula, encosta, e é onde o acidente pode acontecer de ter uma fatalidade. Então, que o nosso responsável e nosso setor e secretaria veja isso o quanto antes, para estar atendendo essa demanda.
E sobre o vereador Irineu comentou sobre o Vale Alimentação, já havíamos cobrado já há algum tempo, onde vemos aí cidades vizinhas com um valor bem mais alto do que o nosso município, R$500, outros até um pouco mais. E também vemos aí projetos de cidades vizinhas que têm até o 13º sobre o Vale Alimentação. Então, que o nosso executivo veja aí, né, com carinho, com atenção aí nossos funcionários, para que seja feito também aí uma adequação desse Vale Alimentação para estar ajudando aí e adequando mais aí a valorização também dos nossos funcionários. E outra questão é sobre as professoras. Já havíamos feito 2 requerimentos. O primeiro foi extrapolado o prazo, deu o entendimento que foi mandado errado, não como requerimento, sim como ofício. Refizemos o requerimento, mandamos novamente, extrapolado o prazo novamente, não tivemos resposta. Então, não sei o que acontece com essa Casa de Lei. Será que vamos ter que tomar medidas mais drásticas, mais a fundo, ou o nosso executivo vai ver aí olhar com uma atençãozinha um pouco mais especial e está respondendo aí a nossa demanda, as cobranças que parte desse legislativo, que não são só apenas cobranças dos vereadores, mas sim de toda a população, dos professoras, que procuram a gente para estar tendo um esclarecimento e a gente fica sem saber o que dá resposta, porque estamos esperando aí já há um tempo e até o momento nada. E como ontem foi Dia dos Pais, eu venho também passar uma mensagem para todos os pais. Hoje, como presidente dessa Casa de Leis, quero deixar uma mensagem para vocês. Ser pai é uma das mais bonitas missões que Deus pode confiar a um homem. É amar, proteger, ensinar, corrigir, acolher e, acima de tudo, ser exemplo. Muitas vezes o pai não precisa dizer muito, porque seus gestos e suas atitudes ensinam para toda a vida. Neste Dia dos Pais, desejo que Deus abençoe cada pai, renove suas forças e encha seus corações de sabedoria, amor e fé, para continuar conduzindo suas famílias. Também deixamos nosso carinho àqueles que já partiram. A ausência pode trazer saudade, mas o amor, os ensinamentos e as lembranças permanecem para sempre em nossos corações. Que cada pai possa compreender a grandeza dessa missão que recebeu, deixar no coração de seus filhos não apenas um sobrenome, mas valores, exemplos e um amor que o tempo jamais é capaz de apagar. Que Deus abençoe cada pai, cada mãe que é pai, cada avó que é pai, cada tio que é pai. Isso abrange um leque muito grande pela sua função. Que Deus abençoe todos os pais e toda a família. Obrigada. Passa a presidência para a Silmara. Passo a sessão para a ordem do dia. Coloco em votação o requerimento 021 sobre a moção de aplauso. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Com relação ao projeto de decreto legislativo 01/2026, relativo às contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2024, encaminho mesmo para constar na pauta da ordem do dia por 3 sessões consecutivas, a iniciar nessa sessão extraordinária de hoje. Ordinária, em atendimento à exigência regimental. E coloco em votação em primeiro turno o projeto de resolução 01/2026, que institui a governança interna do Programa de Avaliação das Contas do Poder Legislativo Municipal, Proleges, no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. A palavra está livre. Peço a palavra, senhora presidente. Concedido. Sobre esse projeto, a senhora presidenta já comentou na tribuna que é onde modernizar a nossa casa. Então, o meu voto é favorável e assim nós ficamos acompanhando as modificações em todo o nosso país. A palavra continua livre. Coloco mesmo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores.
Coloco em votação em primeiro turno o projeto de resolução 02/2026, que regulamenta o acesso à informação, institui o serviço de informação ao cidadão, SIC, e disciplina na transparência ativa no âmbito da Câmara Municipal de Guaporema. E a palavra está livre. Coloco o mesmo em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em votação em primeiro turno o projeto de resolução 03/2026, que institui a ouvidoria e disciplina no tratamento das manifestações dos usuários e a participação social no âmbito da Câmara Municipal. A palavra está livre. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo que tinha para a ordem do dia, passo a sessão para as explicações pessoais. A palavra está livre. Peço a palavra. Concedida. Senhora Presidente, quero aqui também me manifestar sobre as palavras da vereadora Fernanda, quando falou do ônibus da saúde. Tem sim o meu apoio e eu creio assim, não só eu, toda a população. Saúde é prioridade. Então, mas eu creio que está faltando sim aí uma conversa, um entendimento que presta esse serviço, sim, que eu creio que ficaria melhor se fosse pela Secretaria do Esporte e da Cultura e da Educação, e não na saúde, assim, que tem, assim, dá todo esse apoio que precisa, mas eu creio que poderia o veículo que tem aí para cumprir essa demanda, esse incentivo para essa aluna, mas que seja com o veículo do esporte, da cultura ou da educação, e não da saúde, que assim o pessoal que fica aguardando mais, então, da saúde. Então, era o que eu tinha. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Senhora Presidente, acho que, como o vereador disse, é mais sobre igualdade, né? Se tem disponível para um, que tenha para todos. Se não tem disponível para ninguém, então não tem para ninguém. Para não ter esse tipo de bobeira para ser falado em tribuna, para ser cobrado, porque é algo que poderia ter sido evitado. Infelizmente, essa aluna em questão, eu acho que não representa nem o nosso município. Na verdade, representa indiretamente, né? Então, às vezes seria difícil mesmo para a Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte disponibilizar isso também. Mas é isso, né? Tem outros alunos que estudam em cidades vizinhas durante o dia, então não tem esse transporte disponível para eles, e se eles quiserem se manifestar e ir em busca dos seus direitos, tem total direito, porque se tem para um, tem que ter para todos. É isso. A palavra continua livre. Apenas também fazer uma ressalva sobre o que a vereadora Fernanda e o vereador Irineu comentou. Já havia tido reclamações sobre isso também, já esses dias atrás, e passados uns dias teve outra reclamação. Então, acho que isso deve ser pensado certo mesmo, ser da parte da Secretaria de Esporte ou da Educação, não envolver a saúde com essas demandas, porque o carro da saúde vai com bastante paciente, muitos idosos, doentes, que geralmente vai para médicos, especialistas, fazer exame. Então, com certeza, ficar um tempo a mais esperando tem um desgaste muito grande, e não são todos que têm aí R$1 para poder comprar uma água, poder comprar alguma coisa para estar passando durante o dia. Não vê a hora de estar chegando em casa e estar descansando, comendo. Então, que nossas secretarias veja aí o que pode ser feito o quanto antes para não ter essas intercorrências e essas reclamações mais. Sendo que tinha para essa sessão, eu declaro ela encerrada às 21h24.